Aí a vida do Jean Charles de Menezes ele começa a mudar. Olha, a história do Jean Charles de Menezes e a história desse argelino ali da França, ela tem tudo a ver. Ela cruza praticamente uma história com a outra, porque o argelino ele é imigrante e o Jean Charles também ele é imigrante. O argelino ele sofre o ataque da polícia e morre pela polícia. O Jean Charles também ele sofre um ataque pela polícia. Mas tem uma diferença. E eu já vou explicar qual que é essa diferença. O argelino foi morto por um policial que ele é experiente. Ele é experiente, mas acabou naquele momento ali disparando e matou. Olha, gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. Londres, em 2005, ela perseguia uma célula do grupo terrorista Al-Qaeda que cometeu esse atentado no metrô de Londres em 2005. E esse terrorista ali do Jean Charles de Menezes, ele estava no mesmo prédio que o Jean Charles estava. Ele estava no mesmo prédio que o Jean Charles estava. Então, quando ocorreu o erro ali, literalmente foi um erro atrás do outro, porque até confundiram, até porque eu vi a foto do Jean Charles e a foto do terrorista. Então foi um erro trágico. E é claro, esse erro trágico não teve a justiça que a família do Jean Charles esperava. E esse assassinato, ele não chocou só o Brasil, mas o mundo inteiro. Por que o mundo inteiro? Porque já em 2004, em 11 de setembro de 2004, que eu contei para vocês aqui no canal, esse mesmo grupo terrorista, ele promove uma série de ataques dentro da cidade da Espanha, que teve várias estações de trem da Espanha que foram atingidos por esses ataques que ocorreu dentro da Espanha. Mas, gente, deixa eu contar para vocês um detalhe pequenininho. Eu acompanhei a história do Jean Charles de Menezes e eu me lembro muito bem que a Veja de Julho ela contava sobre um suposto suspeito que foi morto por Londres. Mas esse suspeito que foi morto por Londres, na verdade era um suspeito. E a Veja, naquela época, até quando ela fechou a edição, porque a notícia da execução do Jean Charles começou a sair entre agosto. As Veja de agosto de 2005 que trouxeram o assassinato do brasileiro Jean Charles de Menezes. A Veja. Daí logo depois, outras revistas vieram a trazer sobre esse assassinato. Tanto é que um amigo do Jean Charles, chamado Cleison, ele dá uma entrevista para a revista Isto É, que eu vi essa revista, e tanto a Veja quanto a Isto É, ela simulava o jeito, a forma da versão da polícia e a versão contada. A versão da polícia, que o brasileiro correu, isso, aquilo, e um policial acho que o policial acho que agarrou ele, e outro chegou e deu os tiros. Olha, gente, tudo errado, porque que não adianta, pelo certo, isso daí deveria ter uma pena de 10 a 15 anos para cada policial que fez isso. O inicial, bom seria fazer isso daí em relação à questão de justiça. O inicial da pena deveria ser cumprido 10 anos e os outros 5 em regime semiaberto. Mas para um país que já tem o costume de fazer isso daí, porque a Londres já tem o costume de atirar para depois ver em quem que atirou,
Ninguém prestou atenção nessa dita negócio. E a família do Gia tentou jogar a polícia no banco dos réus, só que não conseguiu. Não conseguiu. Por último, aí eles fizeram a indenização e acho que dividiram não, acho que foram uns par de cheque que a família do Jean recebeu pelo que ocorreu, uma indenização de Londres. E diga-se de passagem, uma indenização que, olha, sinceramente, esses países aí, como Londres, sinceramente é quase que, vamos supor, uma chance de deixar essa história quieta, de não mexer nessa história, coisa que eu sou totalmente contra, porque é um brasileiro, é uma vida que se foi e que nunca mais vai voltar. Mas os policiais vão estar lá, vão estar andando, vão estar caminhando, vão estar conversando, vão estar cantando, vão estar suspirando. Os policiais vão estar lá. Agora, brasileiro, ninguém se preocupa primeiro com o brasileiro, para daí depois tinha que se preocupar com o brasileiro, a situação dele. Olha, os últimos anos, principalmente a cidade de Minas Gerais, vou dar um dado interessante e eu vou encerrar o videozinho. Em 2004, a revista traz uma reportagem que algumas das maiorias das pessoas, geralmente, elas, há uns anos atrás, elas viviam muito em Minas Gerais e foram para os Estados Unidos. E eu tenho muita história de brasileiros que foram para os Estados Unidos e foram deportados, principalmente uma parte de Minas Gerais. Agora, gente, é claro que eu não entendo o motivo e o porquê, porque tem cidades ali de Minas Gerais que teve muito brasileiro. Acho que teve uma cidade de Minas Gerais que muitos dos habitantes foram para os Estados Unidos conseguir uma vida melhor. E é claro, gente, eu estou fazendo justiça agora em relação à questão de um especial que eu fiz aqui para o canal chamado Imigração Ilegal. E esse especial que eu fiz aqui para o canal, chamado Imigração Ilegal, eu iria falar sobre o caso do Jean Charles de Menezes, mas acabei não falando. Então agora eu aproveitei a semana especial para mim dividir um pouco dos videozinhos, e quem ficou por último, ou seja, quem aproveitou bastante o especial sobre os ocorridos na França, pôde aproveitar um pouco mais também da história do brasileiro Jean Charles de Menezes, morto em julho de 2005. Olha, literalmente tiraram a chance do brasileiro ser um pai, ter família, ter filhos. Os policiais franceses, não, desculpa, os policiais londrinos simplesmente mataram a sangue frio e nem sequer foram punidos. Então, até hoje, livre, leve e solto. Então, a gente foi, até mais, a reflexão do dia. Sempre cuide com o que você está fazendo, porque um dia isso daí pode custar caro. A vida do brasileiro custou muito caro. Agora, muitos outros Jean Charles, com o passar do tempo, surgiram também, mortos por policiais.